começar então. Bem-vindos à aula 6 da disciplina de consultoria, nossa última aula teórica, antes do início das atividades práticas, em que nós vamos trabalhar nosso último tópico. Então, como a gente já terminou 3 livros de consultoria ao longo das últimas 5 aulas, eu trouxe um tema recorrente em termos de consultoria nas produções científicas, e para atualizar esse conhecimento, eu trouxe uma série de artigos, né, que foram apresentados no encontros da ANPAD, ou publicados também no encontro de administração da informação e de gestão de pessoas, além de 3 artigos de revista, que é um artigo na Revista de Administração da Universidade Federal de Santa Maria, da UFSM, Revista Economia e Gestão, READ, e tem uma quarta, desculpa, Organizações em Contexto. Então, são aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artigos para a aula hoje. Então, se você quiser ter acesso a esses artigos, você pode dar pause aí no vídeo ou ir na descrição e pegar a bibliografia de referência, ok? O tema da aula de hoje, nossa última aula, é aprendizagem e mudança cultural, ok? Por processos de consultoria. E por que a aprendizagem ela é tão fundamental ao longo da nossa constituição enquanto seres humanos? Nós não nascemos sabendo tudo, nós não nascemos sabendo falar, nós não nascemos sabendo o que comer, nós não nascemos sabendo como nos comportar, o que vestir. Todos os nossos comportamentos, todas as nossas crenças, todos os nossos valores não são questões que são simplesmente inerentes à nossa personalidade. Elas derivam também do nosso processo de aprendizagem ao longo da nossa trajetória de socialização. Então, quando você não nasceu sabendo o cristianismo, por exemplo. Alguém pegou e te ensinou que você tem que juntar as suas mãozinhas e repetir aquelas palavras. Com o tempo foi te explicando a história por trás daquela oração. E com o tempo foi te trazendo valores, crenças, tudo aquilo que você tem hoje como natural, como parte da vida. Então, antes de naturalizar conhecimentos, precisamos compreender que eles são historicamente situados, valores são historicamente situados, crenças são historicamente situadas, hábitos são historicamente situados. Enfim, nossa forma de viver deriva de um processo de aprendizagem, de educação que você foi paulatinamente sofrendo ao longo da sua vida, ok? Então, quando a gente fala de aprendizagem, a gente fala da constituição da nossa subjetividade por meio daquilo que a gente absorve do ambiente, por meio daquilo que a gente aprende, que a gente vai constituindo como as nossas verdades, né? A partir das nossas experiências, dos nossos contatos, daquilo que a gente foi convencido, daquilo que a gente se convenceu, daquilo que a gente experimentou e viu acontecer, tá? Então, sempre a forma como nós levamos as nossas vidas deriva não só das nossas características personalíssimas, né? Mas também das aprendizagens às quais somos submetidos ao longo da vida. As experiências, os conhecimentos, os estudos. Constituir-se como consultor e administrador demandou aprendizagem, leitura, conhecimento, contato, experiência. Constituir-se como administrador ou administradora demandou vários períodos de contato com vários professores, vários profissionais, experiência prática, seja no estágio, seja numa prática de consultoria em empresa júnior. Então você tem uma carga de vivências que vai trazer uma carga de fatos, conhecimentos que foram absorvidos e aprendidos por você ao longo da vida. Então eu gosto de dizer assim, você é a somatória da sua aprendizagem. Então se você anda com pessoas muito religiosas, é esperado que a sua aprendizagem seja muito voltada à religião. Se você anda com pessoas que têm muito trânsito dentro do espaço científico, é normal que a sua aprendizagem seja mais voltada para um ceticismo científico. E todos os espaços e todas as interações e todas as experiências que você vive vão constituir situações de aprendizagem, tá? E a consultoria é uma dessas principais fontes de aprendizagem dentro do contexto organizacional. Aprender significa mudar. A cada semestre na faculdade você sente que você aprendeu alguma coisa e que você mudou enquanto pessoa.
A cada ano da sua vida você aprende coisas novas e você muda enquanto pessoa. Porque conforme você aprende, mais você se questiona, mais você troca hábitos, mais você muda a forma de enxergar as coisas. E por aí vai. A pessoa que você é aos 20 anos é diferente da pessoa que você era aos 15. A pessoa que você é aos 25 é diferente da pessoa que você era aos 20. A pessoa que você é aos 30 é muito diferente da pessoa que você era aos 20. Por quê? Por causa desse processo de aprendizagem. Então, a aprendizagem é uma questão que leva tempo, leva experiência, leva contato, leva questionamento, reflexão. Então, todos esses aspectos são tratados na aprendizagem como o motor do processo de mudança na vida de seres humanos e também das organizações. E a consultora, então, ela tem que ser vista para além dessa aplicação das metodologias e das ferramentas, como a gente viu em consultoria de pacote. Não é simplesmente chegar e trazer uma pesquisa na mão do cliente, entregar essa pesquisa e pronto, acabou. Não, o cliente precisa aprender com o processo, aprender que a pesquisa foi importante, aprender com a pesquisa, aprender a necessidade de continuar promovendo pesquisas, aprender como atuar melhor no mercado dele, ter uma experiência positiva com a situação. Então, o consultor, na mesma medida em que ele aprende com cada caso novo que ele se envolve, né, o cliente também está aprendendo. E essa tem que ser a abordagem do consultor. A gente já tratou isso anteriormente, mas eu reforço aqui. A consultoria é um processo comunicativo, é um processo de troca entre os agentes, é um processo de aprendizagem. Consultoria é um ato educativo. Então, o papel do consultor, mais do que aplicar ferramentas, é permitir trocas, é conseguir que o cliente tenha uma aprendizagem ao longo do processo e a partir daí ele consiga continuar avançando sozinho ou com outras consultorias. E com isso, o cliente cria uma maior consciência das suas limitações, das suas potencialidades, dos seus recursos, das suas vantagens. Ele cria uma maior consciência de como profissionalizar ainda mais a gestão da empresa, como melhorar a abordagem dele em relação ao mercado e por aí vai. Então você mede o valor da consultoria pelo valor da aprendizagem dos agentes envolvidos. Então, o trabalho do consultor é facilitar essa integração e o diálogo dentro do contexto organizacional, permitindo trocas de experiências, vivência de novas situações, aprendizagem acumulada em relação ao avanço do conhecimento que se obteve naquela consultoria e por aí vai. Então, todo consultor que se preze, ele tem que buscar trazer uma abordagem, né, andragógica para o seu cliente. O que é uma abordagem andragógica? Diferente da abordagem pedagógica, na pedagogia a criança ela não tem referências. A diferença é que a pedagogia, quando ela trata de crianças pequenas, de primeira educação, essa criança, normalmente, ela não tem referenciais bem estabelecidos, ela não sabe o que é e o que não é. Ela simplesmente consome todo o conteúdo que ela observa. Então, ela vai consumir o conteúdo do comportamento dos pais, o comportamento dos amigos, o comportamento que ela vê na televisão. Então, ela vai consumir muito desse comportamento para constituir o primeiro referencial dela. Então, ela tem um nível de aceitação para novos conhecimentos que é muito alto, porque ela ainda está aprendendo da base. Já na abordagem andragógica, não é o caso de crianças, é o caso de seres adultos, né? Seres humanos adultos. Então, ele já tem uma carga de referência, ele já sabe do que ele gosta, do que ele não gosta, do que ele julga legal, do que ele não julga legal. Então, nesse sentido, perdão. Então, nesse sentido, quando a gente está falando de uma abordagem andragógica, a gente não pode simplesmente falar a cultura que você tem é errada. A gente não pode simplesmente falar aquilo que você aprendeu com seus pais não serve. A gente não pode falar que o conhecimento, os valores que você obteve na igreja não vão te servir de nada. A gente não pode simplesmente se adiantar e falar desconsiderando a carga prévia do agente adulto que se encontra na nossa frente. Ao contrário, a gente tem que partir dessas crenças, a gente tem que partir dessas vivências do adulto para que ele possa não construir conhecimentos pelo simples consumo, mas a partir do questionamento dos conhecimentos que ele já possui.
Então aqui a gente está falando de um adulto que a gente começa a educar ele, questionando ele sobre as próprias crenças, fazendo ele descongelar suas próprias crenças, questionar suas próprias crenças, questionar seus próprios valores. E a partir da abordagem andragógica, a gente tem que considerar, sim, de onde essa pessoa veio, quais os conhecimentos que ela possui em relação ao negócio dela, à empresa dela, qual é a história de vida dessa pessoa, quais são as crenças e os valores construídos. Não adianta você chegar para uma pessoa muito conservadora e muito religiosa e falar, ah, a religião está destruindo o mundo. Não, você tem que partir do pressuposto. Do que a religião prega? Quais são as inconsistências existentes em relação à religião? Onde que a religião se contradiz? Quais são os vieses alternativos às religiões? Né? Isso dentro de um contexto antropológico. Agora, dentro de um contexto organizacional, vamos transpor. Quais são as crenças que a pessoa tem em relação à empresa dela? Quais foram a aprendizagem histórica que ela obteve? Quais são os valores, rituais e hábitos? Como que a gente pode encontrar inconsistências nesses valores e hábitos? Como que a gente pode encontrar tensões? Como é que a gente pode encontrar contradições? Como é que a gente pode encontrar visões alternativas para contrapor o cliente a todas essas crenças, valores e hábitos, para que ele chegue às melhores conclusões do que ele decide acreditar. Então, você apresentar um caleidoscópio de visões, muitas vezes ajuda o cliente a situar o próprio conhecimento dele dentro do vasto campo de conhecimento que existe. Então, você chegar e falar, o seu jeito de pensar é um jeito, existem outros, é uma forma interessante de você começar a questionar crenças e valores. Mas para isso você tem que ter conhecimento de história, crença, valores, influências, relacionamentos, dinâmicas de poder, dinâmicas de familiares, muitas vezes, a formação teórica do sujeito, a formação técnica, profissional, se fez faculdade, se não fez, o nível da linguagem. Todos esses elementos você precisa construir para que o sujeito te dê legitimidade de você contrapor as crenças dele ao que de fato ele deseja aprender. Nesse sentido, eu gosto de dar um exemplo. Não adianta você chegar para uma pessoa que fez engenharia, que fez pós-graduação, mestrado, MBA, tem uma ampla vivência de 20 anos naquele setor e há um autoconhecimento técnico. Não adianta você chegar com essa pessoa com ideias simplórias. Não adianta você chegar com essa pessoa com uma linguagem simplória. Você precisa trazer elementos que dialoguem com essa pessoa a partir do viés dessa pessoa. E a partir daí você vai poder contrapor o conhecimento dessa pessoa a outras versões para que assim, do diálogo, do processo de interação, você conseguir estabelecer uma base de aprendizagem andragógica. Ok? Então aqui a nossa abordagem é sempre partindo do cliente. Você tem que partir de onde o cliente está. Então você tem que ter um conhecimento muito interessante lá na fase de diagnóstico, de qual é o nível de conhecimento, quem são as pessoas envolvidas, como essas pessoas aprendem, como elas aprenderam, quais são as crenças e valores, qual é a história, e por aí vai. A partir daí você estabelece a dinâmica de aprendizado do ponto de partida do seu cliente. Então, o aprendizado não é simplesmente essa absorção de conhecimentos, não é simplesmente absorver informações. Ele é um processo ativo de significação. Não é você que chega e fala, a melhor forma de fazer é X. O cliente pode até saber, eu ouvi que a melhor forma de fazer é X. Ele pode aprender isso. É o típico caso do aluno que decora para a prova. Ele decora para a prova, ele sabe repetir, ele conhece, mas ele não aprendeu aquilo. O que é aprender? É você olhar para aquilo e falar, fez sentido. Então, um processo ativo de significação. Eu entendi, eu compreendo, eu concordo e eu acho que a melhor forma de aplicar é essa. E a partir daí você é capaz de replicar esse conhecimento. Então não é simplesmente um ato de decorar, não é simplesmente um ato de ter conhecimento ou ter notícia. É um ato de você se apropriar do conhecimento. É um ato de você fazer esse conhecimento seu. Então é como se eu estou explicando que a melhor forma de fazer é assim. Por quê? Porque eu aprendi que no processo é assim. O meu jeito de ver é assim. O meu jeito de fazer é assim. Então a aprendizagem pressupõe que você vai pegar essa carga de conhecimentos e você vai transpor para a sua realidade, atribuindo um significado positivo àquilo, atribuindo um significado de que aquilo é o jeito certo, de que aquilo é uma forma inteligente de tratar a situação.
Então, é construir um entendimento. De forma que, se você for contraposto com a situação similar ou análoga, você vai ter aquele conhecimento, aquela aprendizagem, que é a partir dela que você vai começar a construir seu racional. Então, vai constituir parte do seu ethos a aprendizagem. Vai constituir parte de quem você é. Então, quando você absorve aquele conhecimento com um nível de profundidade grande, você consegue operacionalizar aquele conhecimento, você consegue transformar aquele conhecimento em ações práticas, em rotinas, em cotidianos, aí sim nós estamos falando de aprendizagem. Em última instância, a aprendizagem leva à mudança comportamental, porque quando você aprende algo, você passa a aplicar aquilo no seu dia a dia. E ao aplicar aquilo no seu dia a dia, você começa a transformar seus hábitos, suas rotinas, seus valores. Você se transforma enquanto indivíduo. O ato de aprendizagem é a revolução última do ser humano. É a revolução que faz com que o ser humano mude enquanto pessoa, mude sua forma de enxergar o mundo e de enxergar a sociedade, o trabalho, por exemplo. Então, a aprendizagem vai se dar não só pelo consumo das informações, mas pela reflexão das experiências dentro de um contexto, você se questionar. E é isso que tem que ser a consultoria. A consultoria tem que ser uma experiência de questionamento, uma experiência de contato com o cliente, de construir junto com o cliente a solução, dele poder medir, mensurar se aquela solução é boa ou não, se é aplicável a ele, se ele gosta do que ele vê, se ele não gosta do que ele vê. A consultoria tem que se converter em conhecimento, em aprendizado, tem que se converter em competências, tem que transformar as habilidades, as atitudes e os conhecimentos do seu cliente. Então, ela vai construir experiência. Vai construir experiência que nessa carga de experiência, nessa carga de fatos, vai mudar a forma pela qual o seu cliente enxerga o mundo. Então, uma consultoria transformadora, ela muda o jeito do cliente enxergar o problema. Então, isso joga uma responsabilidade muito andragógica para o consultor, que é uma responsabilidade de ensino, de aprendizagem. Da mesma forma que um professor tem que pensar em como ele vai apresentar o conteúdo para um aluno, o consultor também tem que pensar como ele vai apresentar a experiência para o cliente. Então, como vão ser criadas as situações de aprendizagem? Qual é a utilidade daquilo para o cliente? Como o cliente vai enxergar aquela situação? Como ele vai refletir sobre aquela situação? Essa reflexão advinda dessa experiência também tem que ser orientada pelo consultor, ok? Então, todas as vezes que o cliente passa por uma situação, você precisa sentar, se reunir, perguntar: e aí, o que você achou? Como é que a gente pode converter isso em soluções? Como que a gente pode transformar? O cliente também tem que chegar à conclusão de que o jeito proposto é a melhor forma, senão não convence. Senão ele simplesmente está consumindo o conteúdo que você está colocando para ele. Tem que partir dele a decisão. Realmente nós precisamos mudar. Tem que partir dele a decisão de que realmente existe um jeito melhor de fazer isso que a gente faz. Então, a aprendizagem vai se dar em dois momentos. No momento que você planeja a intervenção, então você tem que integrar, fazer o cliente participar, construir o conhecimento junto com ele, e no momento após, que é no momento da aprendizagem, de medir, de mensurar a aprendizagem. Você gostou? O que você achou? Como que se aplica de forma adequada à sua realidade? Você levantou algum questionamento em relação ao que a gente fez? Te gerou mais dúvidas? Te gerou mais vontade de explorar novas possibilidades? Tudo isso é um processo de mudança. Tudo isso é um processo de aprendizagem e mudança dentro das organizações. A aprendizagem, então, ela tem mecanismos e abordagens, tá? Pelos quais ela pode se dar nas organizações. A gente tem mecanismos implícitos e mecanismos tácitos. A aprendizagem, ela se dá pela experiência de estudar, pela experiência de ouvir, pela experiência de interagir, pela experiência de fazer junto, pela experiência de assistir, pela experiência e pela interação, você interagir com objetos ou pessoas. Então você aprende fazendo, você aprende assistindo, enxergando outra pessoa fazer, ouvindo, você aprende dialogando, conversando, você aprende a partir de experiências interacionais. E essa aprendizagem, ela pode se dar de forma explícita ou de forma implícita. O que é a aprendizagem de forma explícita? É na interação. Então, é quando explicitamente há uma interação. Por meio da exteriorização, como é o caso, eu estou pegando o meu conhecimento
estou exteriorizando o meu conhecimento. Ao exteriorizar o meu conhecimento, eu estou dando acessibilidade para que as pessoas tenham contato com esse conhecimento. Então, a gente está interagindo porque eu estou falando e você está me ouvindo. Já na combinação, é um ato de registrar, de formalizar conhecimentos obtidos. Então, no meu ato aqui de registrar, quando eu gravo esse vídeo, deixo ele acessível, quando eu escrevo um livro, quando eu crio objetos com os quais você vai poder interagir, a partir do momento que você não está assistindo essa aula ao vivo, você está assistindo um vídeo, nesse exato momento que você está assistindo essa aula, eu não estou fazendo esse vídeo. Eu não estou exteriorizando meu conhecimento. Eu combinei. Eu criei uma situação de combinação. E nessa situação de combinação, eu registro, eu deixo formalizado esse conhecimento para que você possa interagir com o objeto. Ok? Então, nesse ato de registrar, eu posso criar MBA, eu posso criar cursos, eu posso criar situações de apostilas. Tudo isso são situações de criação de objetos para interação. Então, nesse exato momento, ao vivo, eu estou exteriorizando conhecimento, estou pegando o meu conhecimento tácito, estou explicitando, e ao registrar, eu estou criando uma combinação. Eu estou criando um momento em que você vai poder interagir com objetos. Ok? Já na aprendizagem implícita, ela não deriva da interação, ela deriva de um processo contínuo de socialização e observação. Então, o que é a socialização? Socialização é um ato que eu não estou exteriorizando conhecimento, nós estamos simplesmente convivendo. No ato da gente conviver, você já tem uma tendência a observar como eu sou. Você já tem uma tendência de observar como eu me comporto. Você já tem uma tendência de observar como eu faço, como eu lido com o cotidiano. A socialização é essa cópia, muitas vezes inconsciente, que nós fazemos das condutas dos sujeitos com os quais a gente convive. Então, quando você começa a conviver com várias pessoas falando gíria, é possível que você comece a falar gíria também. Você começa a se comportar como essas pessoas se comportam. Por quê? Porque é a sua capacidade de mimetizar comportamentos para ser aceito dentro daquela sociedade, para ser integrado dentro daquela sociedade. Se é uma sociedade muito religiosa, você vai também se tornar uma pessoa cada vez mais religiosa para ser devidamente integrado dentro daquele ambiente. Se for uma comunidade muito científica, você vai se adequar para aquilo. Então, a socialização é essa absorção, consciente ou inconsciente, de comportamentos por meio da observação e do convívio com as pessoas. Já a interiorização deriva exatamente desse fato de, a partir do momento que eu exteriorizo o conhecimento, você interage comigo e, ao interagir, você observa a forma como eu coloco esse conhecimento. Ao observar a forma como eu coloco o conhecimento, você está interiorizando esse conhecimento. Você está absorvendo, você está consumindo, você está refletindo. E ao consumir, refletir, estudando, compreendendo, observando, você vai construir os seus próprios significados. Então, eventualmente, eu falo A e você interpreta A como B. Tudo bem, eu exteriorizei e você interiorizou de outra forma. Cada um vai ter seus próprios mecanismos de aprendizagem, tá? Então, esses mecanismos de aprendizagem, eles derivam principalmente do contato da experiência das pessoas com as mais variadas situações de aprendizagem. Então, você tem que, sim, ter uma situação de interação, tá? As situações de interação e de aprendizagem que mais têm sido colocadas no campo da consultoria, em termos de moda, como eu já tinha mencionado para vocês, é o coaching, o mentoring e assessoria. Coaching, o que é o coaching? Basicamente é uma pessoa que você vai contratar e você tem objetivos. Ela vai aplicar técnicas de administração, planejamento e gestão para os seus problemas e vai te ensinar a metodologizar os seus problemas. Vai criar aí uma situação de construção de metodologias, de métodos, de gráficos, de estruturas de planejamento, de cronogramas, para te ajudar a alcançar os seus objetivos, indicando para você as ações que você precisa tomar para alcançar o seu resultado. Já o mentoring é um tipo diferente de consultoria. O mentoring é, na realidade, uma consultoria de socialização. Você vai conviver com pessoas que são muito bem-sucedidas e você vai observar essas pessoas. Você vai observar como elas se comportam, você vai observar como elas lidam com as diferentes situações, você vai pedir conselhos para essa pessoa, você vai pedir conselhos para essa pessoa,
você vai pedir informações, você vai ver como ela agiria nas mais diferentes situações, e a partir dessa mentoria, como uma relação de orientação mesmo, orientador e orientando. Na academia é uma relação de mentoria. Né? Você vai encontrar formas de mimetizar comportamentos. É por isso que se fala que muitos alunos escolhem os seus mentores em função daquilo que eles admiram, em função daquilo que eles desejam ser. Se você deseja ser uma pessoa dinâmica, é esperado que você procure mentores, orientadores mais dinâmicos, pessoas que ocupam posições que você gostaria de ocupar, para que assim você construa um hábito de convivência com essas pessoas e assim um conhecimento tácito. Já a assessoria é muito mais para assuntos técnicos, é aquela pessoa que ela é chamada quando você encontra um problema objetivo. Nesse problema objetivo, um problema técnico que se apresenta, você precisa de uma assessoria para fazer análises, para te ajudar a tomar decisão. É um auxílio para tomar decisão. Não deixa de ser um momento de aprendizagem, porque a pessoa vai te apresentar os racionais dela para construir, assim, a decisão. As 5 principais abordagens de aprendizagem que eu tinha comentado com vocês são a behaviorista, a cognitivista, a humanista, a da aprendizagem social e a construtivista. Pela abordagem behaviorista, a gente está falando de estímulos, tá? A gente está falando de reforço. Todas as vezes, é um adestramento, basicamente, é o que você faz com o seu cachorro. Todas as vezes que está certo, você dá um reforço positivo. Todas as vezes que a pessoa faz errado, você cria uma punição, uma experiência negativa, para que a pessoa associe o comportamento correto, né, considerado correto, com recompensas e o comportamento considerado errado com punições. Como que a gente faz o behaviorismo? Por meio de práticas de punição, por meio de práticas de discursos mesmo. Se você não fizer dessa forma, sua empresa vai quebrar. Se você não fizer dessa forma, você vai sair no prejuízo. Se acontecer isso, você vai fazer assim. Se acontecer da forma X, o resultado negativo é Y. Agora, se você faz uma pesquisa de marketing, aí sim você vai ter um bom resultado. Então você tem uma recompensa. Seja essa recompensa de aceitação social, de legitimação afetiva, emocional, legitimação profissional, criação de certificado, criação de prêmio. Tudo isso deriva da abordagem behaviorista, de reforçar positivamente ou positivamente os comportamentos que você quer reforçar e punir negativamente aqueles que você quer evitar. Então, é um trabalho, sim, de adestramento e serve muito para trabalhos manuais, rotinas manuais, né, para que as pessoas entendam que elas precisam fazer daquele jeito, porque precisa ser daquele jeito, ok? Já na abordagem cognitivista, essa abordagem se dá por meio dos estímulos sensoriais, tato, olfato, paladar, audição. Algumas pessoas são mais auditivas, outras são mais sinestésicas, outras são mais visuais. Né? Talvez assistir a aula para você seja mais importante do que eu deixar ela em podcast, por exemplo, deixar só o áudio para você. Né? Algumas pessoas são mais do tato, então, manusear um livro, sentir o cheiro da página, da folha do livro, tudo isso vai constituir o seu perfil de aprendizagem. Algumas coisas te chamam mais atenção do que outras. Então, na abordagem cognitivista, a gente busca compreender quais são os estímulos sensoriais daquela pessoa que fazem com que ela tenha uma maior facilidade de aprendizado. Ok? Então, algumas pessoas são colocadas pelo cheiro, por exemplo. Então, a gente tem a aromaterapia. Aromaterapia para quê? Para a pessoa, por meio do cheiro, ela poder associar coisas boas e coisas ruins, entendeu? Então, assim, a gente tem, na abordagem cognitivista, um trabalho forte de estímulo sensorial. Já na abordagem humanista, a gente dá muito valor para a autoaprendizagem e a liberdade de pensamento. Na abordagem humanista, a gente nunca vai chegar com certezas para a pessoa. A gente sempre vai chegar com perguntas, acreditando que a pessoa vai ser capaz de encontrar as melhores respostas para si. Então, aqui, o coaching e o mentoring, se eles seguem uma abordagem humanista, ele é muito interessante. Por quê? Porque são pessoas que chegam para você não com certezas, mas com perguntas. Você tem certeza que é isso que você quer? Você tem certeza que é isso que te faria feliz? Você tem certeza que essa pode ser a melhor forma de encontrar? Você não acha que existem outras formas? Então a gente acredita muito
que o ser humano ele tem um impulso voluntário contínuo de buscar conhecimento para si constantemente, tá? Então, o nosso trabalho é potencializar a curiosidade, potencializar o desejo de conhecer do ser humano. Na abordagem de aprendizagem social, aqui a gente está falando das interações de socialização. Cada aprendizagem vai se dar por meio das interações entre os indivíduos. Então, a gente pode planejar como vão acontecer essas interações. A gente pode planejar que vão existir momentos de interação, vão existir momentos de socialização, vai existir o momento do cafezinho, vai existir o momento da comunicação em grupo, vai existir o momento da socialização por meio da conversa um a um, vai existir socialização por meio de momentos de dinâmica coletiva. Então, a aprendizagem social se dá nesses momentos de socialização, de interação do ser humano com outros seres humanos. Aqui a ideia é forte de que um vai aprender muito observando e conhecendo um pouco sobre o outro. Ok? Então, ver o outro fazer me ajuda a saber fazer. Ok? Já a abordagem construtivista, que é a última e, por sinal, a mais abordada dentro das pesquisas recentes sobre consultoria, é que a abordagem construtivista deriva da ideia de que nós construímos significados ao longo da vida. Então, a gente vai tendo uma aprendizagem incremental. A gente aprende uma coisa hoje, outra amanhã, outra depois de amanhã. Então, nenhum ser humano vai ser 100% igual ou ter uma forma concreta de estabelecer sua aprendizagem. O que a gente precisa fazer é contrapor o conhecimento com a carga prévia do sujeito. Contrapor o conhecimento que já existe no sujeito com o que a gente busca estar fazendo ele absorver. Então, aqui na realidade, na abordagem construtivista, o nosso trabalho é conhecer sobre a pessoa que a gente está tentando educar para trabalhar as crenças e os conhecimentos dela a partir do conhecimento que ela já tem. Então, dialogando os conhecimentos pré-existentes com os conhecimentos a serem adquiridos. Então, nesse processo de aprendizagem, a pessoa vai construir os significados dela. E por que a abordagem construtivista é a mais associada com a consultoria? Porque, basicamente, a gente está falando de aprendizagem andragógica. Então, a abordagem construtivista ela é muito mais direcionada para esse ensino andragógico dos agentes. Ok? O modelo de Kolbe é um dos mais conhecidos entre os modelos construtivistas. E se dá a partir de um ciclo de 4 etapas. Na primeira etapa, a gente tem a experiência concreta. O que é a experiência concreta? São as vivências que você tem, que você vive, que você experimenta no seu dia a dia. De cada uma dessas experiências concretas, você vai fazer uma observação reflexiva, você vai observar a experiência que você tem, você vai atribuir significado a essa, vai atribuir sentido a essa experiência que você viveu. Por exemplo, eu fiz uma aplicação de uma ferramenta de controle financeiro. Não deu certo. Então, você vai aplicar a ferramenta, experiência concreta, e você vai fazer uma observação reflexiva. Deu certo ou não deu certo? A partir do momento que você faz essa observação reflexiva, você vai abstrair conclusões. Olha, fazer desse jeito não dá certo para esse tipo de situação. Então, isso é um conceito de aprendizagem. Esse conceito de aprendizagem é uma abstração de conceito que você vai trazer, então, para novos pensamentos. Olha aí o processo de aprendizagem. Né? Então, se não funciona desse jeito, talvez do outro jeito funcione. Isso constitui as hipóteses, né? Hipóteses e ideias que você pode vir a experimentar, né? Por meio da experimentação ativa, em novas experiências concretas. Então, fecha o ciclo. É um tempo todo você questionando, a partir das suas experiências, o que você já viveu e o que você conhece. Então, na abordagem construtivista, a gente parte do pressuposto de, tá, qual que é a sua experiência anterior? E aí, qual é a sua observação sobre a experiência? Então, a gente já tem algumas conclusões que a gente pode tirar dessa experiência. Vamos testar outras possibilidades e, a partir dessas outras possibilidades, a gente vai gerando novas experiências e, assim, novas aprendizagens. Então, é um ciclo que se fecha e que acontece continuamente nas várias dimensões da nossa vida. Aprendizagem na família, na igreja, na empresa, na faculdade, por aí vai. Ok? E o que então a aprendizagem tem a ver com mudança cultural?
Bom, a cultura, o que que ela é? Ela é um processo resultante da aprendizagem dos indivíduos quando levado a um nível coletivo. Então, quando um sujeito aprende que a gente precisa de roupas para cobrir as nossas vergonhas, e essas roupas, esse hábito, essa crença, essa aprendizagem, esse aprendizado de que a roupa é necessária, passa a ser compartilhado por todo mundo, quando todo mundo começa a acreditar que a gente tem que usar roupa, isso passa a fazer parte de um sistema de normas, regras, crenças, princípios, valores, que vão influenciar todos os indivíduos que chegarem para conhecer essa sociedade. Então, quando alguém de fora, alguém que não tem hábito de usar roupas, começar a se integrar nessa sociedade que já tem uma cultura bem estabelecida de roupas, essa pessoa vai sofrer os efeitos negativos de não estar ajustado a essa cultura. Então, ela vai começar, por meio da aprendizagem, a se estruturar para aprender a viver dentro daquela cultura. Então, o que é uma cultura? São crenças construídas por meio do aprendizado, princípios construídos por meio do aprendizado, valores construídos por meio do aprendizado, e tudo isso vai influenciar o comportamento de um determinado grupo coletivo. Então, a cultura, ela deriva do processo de aprendizagem. Você constituir a aprendizagem significa você transformar a cultura. É você transformar o jeito da pessoa de enxergar o mundo. É você transformar o jeito da pessoa de conhecer a realidade, refletir sobre a realidade e tirar conclusões sobre a realidade. A cultura sui generis é esse padrão de aprendizagem praticado de forma compartilhada dentro da organização. Então aqui a gente tem a cultura de que todo mundo tem que ser muito obediente. O que é isso? Que as pessoas, em algum momento, aprenderam que elas têm que obedecer. Seja por um viés behaviorista, de punição, elas aprenderam que elas precisam obedecer. Então, esse processo de aprendizagem, ele passa a ser replicado de forma crítica. Simplesmente vai estar lá e vai ser replicado. Vamos obedecer, vamos obedecer. Então, aquele espírito questionador, ele não é muito estimulado dentro da empresa. A partir do momento que eu ensino para aquelas pessoas e aquelas pessoas aprendem que ser questionador é uma coisa positiva para a organização, isso revoluciona as formas pela qual a organização pensa e constrói a sua realidade. A mudança cultural, então, é uma mudança de processo de aprendizado. É você querer construir as bases de aprendizagem para os indivíduos. Então, para que essa mudança seja possível, a gente precisa ter abertura para essa mudança. Essa mudança, então, deriva, acima de tudo, da predisposição dos líderes, dos gestores, de construir essa aprendizagem dentro da organização. Daí a importância de você, primeiro, ter certeza de que o seu cliente, o seu gestor, o seu empresário, aprendeu o que ele precisa mudar, aprendeu o que ele precisa aprender. Uma vez que ele aprendeu, aí sim ele pode criar 5 condições necessárias para que todas as pessoas aprendam dentro da organização. Quais são essas condições? Primeiro, desejo de aprendizagem contínua. Todo mundo saber que tem que continuar aprendendo, que a gente vive num contínuo processo de aprendizagem. Então, você não pode se fechar a novas aprendizagens. Segundo, aceitar que você tem responsabilidade pela sua aprendizagem. Ou seja, não é responsabilidade do outro te ensinar, é sua responsabilidade você aprender. Terceiro, você tem informações válidas, confiáveis, você não criar maus entendidos, né, dentro da organização, não é você criar situações de comunicação errada, de informações equivocadas. Transparência em relação à aprendizagem, ter abertura para o erro, ter abertura para dizer não sei, ter abertura para dizer estou aprendendo, né, ter um ambiente que valoriza a aprendizagem mais do que puni-la, no caso em que ela leva mais tempo. E orientação para o assunto, né? Ter um interesse na aprendizagem para resolver os problemas da organização. Né? Dadas essas 5 condições, a gente tem sim um ambiente de abertura para a mudança empresarial. Então, cabe aí a gente analisar o nível de maturidade do cliente para receber as informações, para receber a aprendizagem possível do processo de consultoria. Existem alguns fatores culturais que facilitam esse processo de mudança dentro da organização. Primeiro, a imperativa varredura. São 10, tá? 10 fatores. Primeiro, imperativa varredura é você o tempo todo estar com o olho no ambiente externo. Então, se você culturalmente já tem o hábito de olhar para o ambiente externo da organização e comparar
sua empresa com os concorrentes, já é algo que facilita o processo de aprendizagem. Intervalo de performance é você ter uma distância muito grande entre aquilo que você desejava de desempenho e aquilo que você de fato obtém. Então, se você tem um gap muito grande, né, de performance, isso, de certa forma, facilita a abertura para a mudança e a abertura para aprendizado na organização. Terceiro elemento, a preocupação com a mensuração. Se você tem o controle, né, da qualidade do que você produz, do tempo, do prazo, se você tem controles bem estabelecidos na organização, você já consegue ter uma mensuração do que você está bem, do que você está mal. Isso também facilita o senso de que a gente precisa aprender. Jogo experimental, sempre promover experimentação. Clima de abertura, uma educação continuada, como eu estava falando com vocês, o compromisso de educação em todos os níveis da empresa, desde do operacional até o estratégico, todo mundo tem que estar sempre buscando aprender. Variedade operacional, flexibilidade da pessoa ter uma visão mais holística da organização, ela não ficar só em uma atividade muito repetitiva, mas atuar em várias linhas de frente, enriquecendo cargos, né? Enriquecendo desafios dentro da empresa para que a pessoa se sinta estimulada a pensar sobre a empresa, né? Múltiplos patronos, todos serem responsáveis pela difusão de conhecimento, ter uma liderança envolvida que estimula, que está o tempo todo reforçando positivamente a necessidade de aprendizagem e, principalmente, né, a perspectiva sistêmica, que é não chegar com soluções simplistas, é entender que uma solução de recursos humanos, impacto financeiro, impacto marketing, né, então você precisa sempre trazer soluções entendendo o sistema, né, evitar reducionismo, sempre tratar a complexidade de forma complexa, tratar a complexidade de forma a trazer soluções arrojadas que resolvam o problema considerado suas múltiplas facetas. Ok? Na organização hoje a gente tem falado muito na condição de hipercultura, que é basicamente o fato de que as culturas hoje elas são muito influenciadas, porque todo mundo tem um celular, todo mundo tem acesso à comunicação imediata, todo mundo tem acesso a textos, livros, a essa aula, tem acesso à informação, né, muita interatividade, e o volume de informações e de conhecimentos, ele é muito grande. Então, é muito comum que a gente tenha uma velocidade de aprendizagem muito mais rápida. Vídeo exemplo desse pessoal aí que está nascendo a partir dos anos de 2005, 2010. Esse pessoal que nasceu de 2005, 2010 para cá, já nasceu conhecendo a tela do celular, já nasceu conhecendo redes sociais, já nasceu conhecendo a dinâmica de interação entre os indivíduos, então já consome conteúdo em tempo real, tem acesso a todo tipo de informação, tem telecomunicação de todas as ordens, é extremamente rápido para a aprendizagem, né? Então tem uma interatividade muito grande. As organizações, elas têm isso. E isso impacta principalmente porque a gente tem que tratar a organização de acordo com as suas particularidades. Porque existe sim conflito geracional nas organizações. Existem pessoas que não têm essa velocidade de consumo e pessoas que têm muita velocidade de consumo de informação. Então cabe a você saber tratar a dinâmica de cognição do sujeito como um processo cerebral, entendendo que a consultoria é uma mediação para o conhecimento. A sua consultoria não é a fonte de conhecimento, é uma mediação que vai ajudar o sujeito a alcançar o conhecimento. Então você precisa saber quais são as melhores metodologias para atiçar a cognição desse sujeito, né? Dentro da perspectiva cognitivista mesmo. Como que ele aprende, como é que eu posso ajudar ele a conhecer, eu preciso fazer junto com ele, eu posso simplesmente gravar um vídeo e mandar para ele, fazer um tutorial na internet, como é que é a melhor forma dessa pessoa aprender. Por quê? Porque algumas organizações vão ser muito mais velozes para aprender do que outras, dependendo do perfil dos trabalhadores. A consultoria, então, tem que se calibrar para ser esse mecanismo de mediação, para ser esse mecanismo de mediar o conhecimento do mundo, né, extracerebral para o que acontece dentro do ambiente intracerebral do sujeito. Então, a consultoria é esse filtro para a aprendizagem. Então, a gente precisa, sim, calibrar os meios de aprendizagem na organização para atender as necessidades desses sujeitos cognoscentes dentro da organização. Então, uma das formas da gente compreender nesse sentido cognitivo é por meio da teoria das mediações cognitivas. Você pode ver o modelo aí na sua tela. A gente tem no campo esquerdo, deixa eu ver se eu acho meu mouse, aqui meu mouse.
No campo esquerdo, na coluna esquerda, né, no primeiro quadro, a gente tem o sujeito cognoscente. No segundo, a gente tem o ambiente e o objeto cognoscível. O objeto cognoscível é aprendizado. É o aprendizado que a gente está buscando. É o que a gente quer conhecer, tá bom? Então, o objeto cognoscível tem suas características e propriedades. O ambiente, ele vai ter os processos mediativos, que é os meios pelos quais você tem contato com o objeto, tá? Então você tem fornecimentos de pressupostos que dão sentido aos problemas das organizações, você tem a forma de compreensão dos dados, você tem filtragem de ruído, correção de erros, meios de comunicação, meios de apresentação dessa imagem para você, meios de apresentação do conhecimento. Eu, por exemplo, Felipe, quando eu dou essa aula, eu ensino algumas coisas para vocês e deixo de ensinar outras. Então, quando eu ensino para vocês a TNC, eu deixo de ensinar outros modelos. Ao deixar de ensinar outros modelos, olha o filtro que eu estou estabelecendo. Quando eu dou uma explicação para você, eu estou criando um filtro que faz a mediação entre o seu conhecimento e o objeto, que é a questão da aprendizagem nas organizações. Então, o ambiente gera os seus processos mediativos, esses filtros que vão constituir. A consultoria, ela vai se colocar dentro desses processos mediativos. Porque o consultor vai estabelecer, vai planejar como o cliente vai ter contato com essa aprendizagem, com esse objeto. Então, você tem que pensar quais ruídos eu tenho que filtrar, quais os erros que eu tenho que corrigir, quais são os sentidos que eu posso atribuir, o que eu vou falar que é bom, o que eu vou falar que é ruim, o que eu vou falar que é certo, o que eu vou falar que é errado, né? E vou, né, criar um jeito de processamento auxiliar das informações por meio de operações lógicas, por meio de memórias, exercícios, interações, trabalhos, dinâmicas, tudo isso são processos de mediação. Então, observe como que a consultoria é o filtro entre o sujeito e o saber, entre o sujeito e o objeto, tá? E o sujeito, como cognoscente, ele vai ter os seus mecanismos internos de mediação, né? Que é basicamente a cognição dele, que é como que ele vai, o que vai chamar a atenção dele. Por exemplo, se eu cheirar, eu vou ter um entendimento melhor. Se eu enxergar, além de ouvir, eu vou ter um entendimento melhor. Esses são os mecanismos dele de mediação. E o corpo dele diz para ele qual é a melhor forma dele conhecer. Ok? Além disso, você vai ter o seu trabalho de codificação e decodificação e representação, que é a atribuição de sentido. Então, se eu ver uma pessoa trabalhando com muito afinco, isso me agrada, eu atribuo um sentido positivo, eu atribuo um sentido negativo, eu interpreto aquilo como bom, como ruim. Esse trabalho de codificação ele é feito no seu cérebro, dentro do processo intracerebral, e você vai criar os seus buffers de entrada e saída, que é a sua memória, né? É a sua memória, a sua aprendizagem, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você já conhece na memória de longo prazo e de curto prazo. E o processamento interno é a sua inteligência, a sua capacidade de gerar informações, de gerar raciocínios, de gerar conclusões a partir do que você aprendeu. Então, de um lado, você tem a carga de aprendizagem, de memória, de interpretação, e de outro lado, o processamento interno, o raciocínio, o pensamento que você atribui, a sua capacidade de pensar sobre aquilo. Então, você, enquanto sujeito cognoscente, você já é complexo e você sofre mediações para chegar no seu conhecimento desejado. Então, como consultor, você tem que conhecer os mecanismos da pessoa, você tem que saber quem é a pessoa, qual é a aprendizagem, qual é a inteligência dela, quais são as inteligências que ela tem bem desenvolvida, para você estabelecer os processos mediativos que ajudem a facilitar o acesso ao objeto cognoscível. Daí a importância dentro da TMC, de você planejar a aprendizagem para que aquilo faça sentido para o seu cliente. E quando isso faz sentido para o seu cliente, acontece, de fato, a mudança cultural, a transformação e a aprendizagem dentro da organização. Esse é o seu papel enquanto consultor. Esse é o seu papel enquanto um agente de transformação dentro das organizações. Cabe a você, então, planejar, programar como vai se dar esse processo de aprendizagem dentro da empresa cliente. Ok? Bom, com isso, então, a gente passa por todo o ciclo
do que é a consultoria no seu sentido teórico. Eu encerro aqui essa parte de aprendizagem trazendo considerações sobre tudo aquilo que a gente viu. Desde o pop management, desde lá daquele mercado, né, daquele mercado do espetáculo da consultoria, até a construção do que é de fato a consultoria, do processo de negociação, do processo de construção do diagnóstico, do processo de contratação, do processo de aprendizagem dentro da organização. Todos esses elementos que a gente viu ao longo do processo de aprendizagem, tem que ser transpostos agora para a prática. Isso tem que ser trazido para você como algo que já está mais pacificado, que você conhece e que você consegue trazer para a sua prática cotidiana. Então, eu recomendo daqui para frente que vocês peguem a literatura de referência, peguem os textos, peguem os capítulos, peguem os livros, tá? Estude, assista os vídeos quantas vezes você quiser e atribua, assim, a sua própria metodologia de trabalho. Quem eu quero ser? O que eu quero fazer? Que tipo de conhecimento que eu quero trazer para as organizações? Em quais áreas eu quero atuar? Como eu vou atuar? Para que público eu vou atuar? Qual a minha abordagem? E a partir daí, então, começa esse exercício de você desenhar o tipo de profissional ético que você deseja ser, tá? Então, eu agradeço, desejo bons estudos e assim a gente vai passar para a parte mais prática da disciplina, em que a gente vê as aplicações na vida real do que é esses conhecimentos teóricos sobre consultoria que a gente adquiriu até então. Ok? Muito obrigado.